The Witch's Familiar é o segundo episódio da 9ª temporada e é a continuação de The Magician's Apprentice. Mais do que qualquer coisa, aqui a gente tem um episódio que não se preocupa com a loucura, com o andamento frenético, porque ele foca mais nos seus conceitos e temas, no que ele aborda nesse episódio. E esse episódio começa com a cena icônica entre a Missy e a Clara, e que a gente descobre que elas, na verdade, não morreram em The Magician's Apprentice. Essa cena inicial principalmente serve para mostrar como o doutor sempre consegue escapar das coisas. Tem uma cena muito legal gravada em que a Missy conta a história e mostra para isso. E é até um tema da temporada, que o doutor sempre consegue escapar. Até quando ele consegue fazer isso? Mas também serve para mostrar como a Clara e a Missy escaparam dos Daleks, que foi por causa do no Vortex Manipulator lá. E também como a Missy escapou lá no final de Death in Heaven, como ela escapou sem morrer. Então essa foi a ideia dessa cena inicial do episódio. Eu acho demais ficar revendo essa cena porque ela é engraçada e tem a Michelle Gomez sendo incrível, como sempre no papel de Missy, né? O tom de The Witch's Familiar é perfeito. A gente tem o doutor e o Davros conversando e filosofando sobre suas angústias, sobre as suas batalhas. E claro, eles concordam e discordam um com o outro. Eles estão sempre alfinetando um ao outro. Velhos inimigos conversando entre si e um tentando convencer o outro de que o seu lado é certo e o outro lado não é. E é aquela coisa, inimigos, amigos. E nessa cena entre o doutor e o Davros, nessa parte filosófica do episódio, que é um episódio bem centrado nisso, nós vemos Davros chorando. E aí fica aquela coisa, o que está acontecendo, sabe? É uma sensação estranha. O Davros chorando. E mais tarde a gente vê o doutor e o Davros rindo também, porque eles fazem piadas, trocadilhos um com o outro. Então é muito... sabe, é um episódio tão bom que ele foca em tantas coisas interessantes, numas conversas interessantes, e também ele usa os inimigos, o doutor e o Davros, dá uma profundidade na conversa deles, mas mesmo assim consegue manter o humor. Tipo aquela piada que o Davros começa a falar quando o doutor está acordando, e daí tem aquela piada da cadeira, a única cadeira que sobrou em Iscaro. Então é incrível, são coisas do roteiro que faz você pensar, putz, eles são inimigos, mas ao mesmo tempo eles estão com uma conversinha meio que de amigos, assim. Isso que é legal, nesses 2 primeiros episódios tem muito disso. Inimigos e amigos, isso é muito interessante. E essa história do Davros abrindo o olho, chorando, rindo com o doutor, fazendo tudo isso, foi uma forma de enganar o doutor e enganar o público também, porque na primeira vez que eu assisti eu fui muito enganado por essa cena. Eu achei, putz, será que ele está morrendo mesmo e realmente ele está, sei lá, querendo voltar atrás em tudo que ele fez? Mas, obviamente não, porque Davros é Davros, ele criou os Daleks, né? E toda essa história foi por quê? Porque o Davros precisava das regenerações do doutor para sobreviver, ele precisava daquela energia. Ele era alimentado pelos cabos, os Daleks davam força para ele, mas ele não dava mais, não funcionava mais porque não era mais o suficiente. Então ele precisava da energia do doutor, e o doutor, obviamente porque ele tem compaixão, ele acabou cedendo essa energia para o Davros. Mas aqui a gente entra num ponto crucial do episódio que muitos podem falar que é um problema no episódio, um furo de roteiro, que é quando o doutor, depois que acontece tudo, os Daleks regeneram, tudo está uma loucura, aí o doutor diz, eu sabia o que você ia fazer, então eu deixei você fazer isso e tal. Aquela coisa de, vamos resolver o episódio assim. Depois de 2 episódios tão incríveis, vamos deixar para o final aquela resolução, sabe? Pode ser usado como um problema? Pode, mas também pode ser argumentado que nessa parte do episódio o doutor já estava com os óculos sônicos. Nós não sabíamos que eram óculos sônicos, ninguém sabia que era, nem os personagens no episódio. E o doutor já tinha olhado naqueles cabos com os óculos, ele sabia o que eles faziam. Então ele meio que enganou o Davros, enquanto o Davros enganava ele também. Então tem esse argumento, mas se você não presta muita atenção no episódio, pode ficar meio que enganado de que, essa é a solução do episódio. Eu realmente cheguei até aqui para ter essa solução. Mas é como dizem também que o que importa mais é a jornada e não só o desfecho dela. Então a gente gosta muito dos episódios do The Magician's Apprentice e do The Witch's Familiar,
para ter uma resolução um pouco mais simples, para mim não afetou tanto. E nesse episódio, é um episódio dividido em duas partes, na verdade. A gente tem a parte do Davros e do Doutor, em que eles têm uma conversa super filosófica, super profunda entre os dois, uma conversa de dois anciãos no tempo, né? O Davros, sei lá quantos anos viveu, o Doutor viveu mais de 2000 anos, e eles foram inimigos a vida toda, então o núcleo deles foi ali no espaçozinho deles. E aí a gente tem a Missy e a Clara no núcleo delas, e aqui a Missy está muito mais demoníaca, ela não está aquela pessoa talvez um pouco amiga como foi no The Magician's Apprentice. Aqui ela está muito mais, uou, eu preciso, sabe, ela provoca a Clara, ela provoca situações, ela derruba a Clara de um precipício lá, ela não está nem aí, ela coloca a Clara dentro de um Dalek, dá risada dela, provoca, faz de tudo para a Clara ficar irritada mesmo com ela. Isso de colocar a Clara dentro do Dalek, talvez, eu acho que foi proposital. Ele remeteu muito ao episódio do Asylum of the Daleks, em que lá no final tem a Clara dizendo que não é um Dalek, e aqui nesse episódio também é uma cena bem chocante, bem marcante, que a Clara no corredor tenta falar que não é um Dalek, mas o Dalek que ela está dentro fica sempre falando, eu sou um Dalek, então dá uma angústia, e a gente lembra daquele episódio em que a Clara se transformou no Dalek, e é bem chocante, é uma coisa que talvez a gente não esperasse a Missy fazer nesse episódio, porque ela estava muito mais do nosso lado, mas aí a gente vê como ela é imprevisível e transforma toda essa noção que a gente tem dela, que, opa, a Missy ainda é a inimiga, ainda é o Master como a gente conhecia, e não dá para confiar nessa pessoa. Então, a Missy é incomparável, a Michelle Gomes é sensacional nesse episódio, em todos os episódios, desde que ela entrou. E o mais incrível é que eu li os roteiros desses episódios, e o mais incrível é que ela consegue, boa parte das coisas que ela faz, o jeito que ela interpreta, algumas falas, algumas palavrinhas são tudo improviso. O que deixa mais incrível ainda, por saber que ela incorporou aquela personagem e ela consegue transmitir uma mensagem muito mais forte do que estava escrito lá no roteiro. Então, isso é bom demais para a série, ela tem uma capacidade de improviso incrível. Então, The Witch's Familiar é um episódio, como eu falei, ele é centrado em dois núcleos. A gente não tem muita coisa acontecendo. Ele é um episódio que tu precisa sentar e assistir e refletir mesmo sobre as mensagens que estão sendo passadas. É um episódio reflexivo, é um episódio que fala sobre amizade, sobre compaixão. A gente já percebe a introdução de alguns temas da temporada inteira. Primeiro, esse tema do doutor sempre escapar de tudo, mas também tem o núcleo principal da temporada, que é o híbrido. E ele é introduzido já nesse episódio, quando Davros questiona o doutor do porquê ele fugiu de Gallifrey. E ali, quando Davros rouba a energia do doutor, ele já diz, foi por isso que você escapou, por causa do híbrido, da criação do híbrido. Então a gente já tem meio que um híbrido sendo formado nesse episódio, que é os Daleks com a regeneração do doutor. Então, como uma introdução de temporada, como assistir os 2 primeiros episódios, agora a gente já concluiu, depois de 1 ano eu assisti o The Magician's Apprentice e o The Witch's Familiar, eu consigo concluir que é o episódio que introduz melhor o enredo da temporada. São os episódios mais consistentes nessa ideia de trazer toda a linha de história da temporada e depois lá no final explicar cada detalhe dessa temporada. E para mim são os melhores episódios da era do Moffat como introdução, como 2 primeiros episódios mesmo. Mas por hoje é isso, e esse vídeo também. Era isso que eu queria comentar sobre The Witch's Familiar. E no próximo eu vou falar sobre a dupla de episódios. Eu vou falar sobre Under the Lake e Before the Flood, os dois ao mesmo tempo, porque eu creio que sejam episódios um pouco mais fechadinhos assim, em uma história só. E eu acho que é mais legal falar dele como um todo do que eu cortar na metade e falar de cada um. Isso vai acontecer muito nessa temporada e nesses vídeos, porque alguns episódios precisam ser comentados
todos juntos. Então, como é de praxe, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram, se inscrever no canalzinho aí, dar o gostei ali embaixo e divulgar para todo mundo que vocês quiserem e tal. E também nós temos o nosso Patreon, e uma área de financiamento do site que se vocês quiserem ajudar com qualquer quantia que vocês quiserem, da forma que vocês quiserem, é só entrar aí no link, transalor.com.br/financiamento, que aí tem todas as informações lá, se vocês quiserem ajudar o site a crescer, a comprar material para mais produção de vídeo, a deixar o site no ar, enfim, tudo isso está tudo explicadinho ali no link. Se vocês quiserem, vai ajudar e muito na continuação das produções que a gente faz aqui. Mas é isso. Até mais!